Olá, eu sou a Tati Bernardi, eu sou escritora, roteirista, colunista da Folha de São Paulo e essa é a 8ª temporada do podcast Meu Inconsciente Coletivo. Dessa vez, eu converso com os melhores psicanalistas do país sobre vida sexual. Tesão na caixinha, fetiches, jogo de poder. E hoje eu converso com a Alessandra Martins, que é psicanalista, pesquisadora da Unifesp, colunista da revista Cult, doutora em Psicologia Social e do Trabalho pela Universidade de São Paulo. Ela tem pós-doutorado em Filosofia e Psicanálise pela FEFELESH-USP e é autora de Breve Histórias da Carne, que saiu pela Iluminuras em 2023. Nós vamos conversar sobre o lugar da sedução. Esse lugar é uma maldição ou uma espécie de engenhosidade? Quando são as mulheres as sedutoras, muitas vezes elas são demonizadas. Nós vamos falar sobre essas mulheres na literatura e nos dias de hoje. Ale, quando que a sedução é aquela para somar, né? 10 conquistas, 20 conquistas, 30 conquistas, né? Mais uma conquista. E quando que a sedução é aquela necessária para que duas pessoas possam ficar juntas, para rolar um encontro de verdade? Que tem a gente pode considerar que tem 2 tipos de sedução? A gente pode considerar. Acho que mais de 2, que eu gostaria até de trazer. Tem vários tipos. Mas tem, eu acho que um arquétipo da sedução na literatura, que a gente reconhece pelo Dom Juan, o Casanova, que é exatamente essa sedução do cálculo, né? De contar pontos, quantas eu consigo seduzir. E tem toda uma estrutura da sedução, né? Que dá para pensar o que fisga, tal, nesse cálculo, mas aí a gente não se aproxima de uma dimensão mais desconhecida, que é a mais interessante, de um encontro, né, com outra pessoa. Essa versão da sedução mais calculada, ela fica num plano narcísico, tanto da pessoa que está tentando seduzir pelo cálculo, como da pessoa também fisgada que se sente objeto de desejo. Então, como atravessar este momento e não recair nesses estereótipos, né, do que é esse primeiro encontro. E tem um movimento de... Fiquei pensando se isso é uma espécie de retomada de poder, de vingança, de mulheres que também estão na sedução pelo cálculo, né? Eu vou pegar geral também, homens fizeram isso por tantas décadas e séculos e na história toda, vou também agora querer ser esse tipo de conquistadora. A sedução é um poder, né? E eu acho que é um poder muito forte, tradicionalmente das mulheres. Que é aquela coisa que foi passada de mãe para filha, da avó, bisavó. A gente aprendeu a ser agradável, né? Tudo. Cuidar da casa de um jeito que ficasse agradável. Cuidar da nossa beleza, né? Falar manso. Ouvir a outra pessoa que se torna, inclusive, principal, né? Escutar o homem como centro. Esperar o homem com um whiskinho na mão e massagear os pés dele. Então essa parte de seduzir, só que ela foi muito depreciada quando não favorecia os homens, né? Assim, quando a sedução, porque a sedução abre portas também, né? E não só pela beleza, a sedução é um campo erótico. Tem um texto muito bonito da Audre Lorde, que tem a ver com a sedução, os poderes do erótico, acho que chama, os usos do erótico, que ela mostra a amplitude dessa faceta erótica, que é esse cuidado com cada uma das coisas, que é tradicionalmente das mulheres, cuidado com a casa, com o trabalho, trazer beleza para tudo, nas minúcias, ter essa força erótica no trabalho. Isso é sedutor, né? E fica sendo bastante depreciado porque isso tem muito poder. Então, por exemplo, na sexualidade, né? Converte-se erotismo em pornografia, né? Então, eu acho que a sedução, por exemplo, no trabalho, quando é da mulher, só conseguiu porque ela é bonita, ou só conseguiu porque ela é sedutora. Ela seduziu. E até porque na cabeça dos homens, isso rouba espaço deles, então aí ele vai... Porque enquanto a sedução é a mulher esperar ele na porta de casa com o isquinho na mão, é a sedução que vai
glorificar este homem. A hora que a sedução, na cabeça dele, tira o lugar dele no mercado de trabalho, é a sedução demoníaca. Ou a sedução usada até como desculpa para assédio, ou até pedofilia também, né? Você vê, por exemplo, Lolita, a culpa dela, porque ela era muito sedutora, né? Eu vi esses dias uma entrevista bem triste, assim. Era uma entrevista com mulheres evangélicas muito fervorosas ali e com a cabeça já muito voltada para tudo era culpa da sexualidade da mulher, dizendo que mesmo uma adolescente, se ela é estuprada, é porque ninguém mandou a adolescente ser muito sedutora. Então esse é um lugar, assim, de demonizar completamente a mulher. É muito horrível. Esse livro que eu estava comentando antes com você, que chama A Sedução e as Artimanhas do Poder, né, que é da Saidiya Hartman, ela faz um estudo do sistema de jurisdição na época da escravidão nos Estados Unidos, e tem muitos paradoxos do estupro e da sedução. Então, por exemplo, no caso de estupro, as mulheres escravas, elas não eram consideradas inteligentes a ponto de não querer o sexo, né? Porque você pode consentir ou não, né? Com a relação sexual. Nesse ponto, elas não tinham escolha. No entanto, se elas fizessem algum tipo de crime, daí tinha vontade considerada. Então, tem um caso que é da Célia com Missouri, né? O estado, que era uma mulher escrava, foi estuprada durante 4 anos e um dia ela queima o dono dela, né, o senhor. Mata o senhor e ela vai ser julgada e tem um advogado de defesa que mostra como tinha sido estupro. Isso é desconsiderado porque essa parte da vontade dela não conta. E a parte que ela cometeu crime, né, foi deliberado, é uma vontade considerada para ela ser morta, né, foi condenada à morte. Então, são vários casos desse tipo que essa autora vai analisando, mostrando essas contradições. E a sedução, com várias escravas, aparece como a força da fraqueza. Então, tem um discurso da sedução, na época da escravidão, que é o discurso que tem uma força nessa fragilidade. Então, as mulheres brancas ficavam muito bravas com as mulheres escravizadas porque os maridos iam transar com elas. Transar não, né? Estuprar. E tem uma escrava que fala, qual que é a minha escolha? Ou eu vou apanhar, né, de chicote, ou eu vou lá pro mato. Assim, então, mas tem esse discurso que houve sedução por parte das escravas. Porque daí cai num lugar do sentimento, e de fato, o que acontecia era uma mudança com esse discurso dessa relação que atenuava a clareza ou a nitidez sobre esse poder, né, opressivo, exploratório do trabalho, de tudo. Parecia que tinha sedução, que tinha uma coisa consentida, quando não. Nossa, você foi falando, eu fui pensando em séries, minisséries, novelas da Globo, desse lugar ou da mulher preta ou da mulher indígena, como essa mulher extremamente sedutora, que levava homens à loucura, né? Enfim, nesse lugar mesmo, isso foi para a literatura, isso foi para a arte, isso foi para novela, para minissérie, né? Isso ficou marcado mesmo. Ficou. E eu acho que tem uma coisa nova, né, muito importante do feminismo, que justamente questiona esse lugar da sedução calculada, porque eu soube outro dia que você vai nesses livros de como conquistar uma mulher, que homem lê, e está dito que não é não. Uhum. Não pode ser sim. Aliás, é sim. Então isso... E as mulheres... O papel deles é insistir. Insistir. É um charme. É um charme. Então fica muito difícil. Se a mulher está falando uma língua que não, e o outro está escutando que sim, não que não possa ter ambivalências, claro, né? Às vezes tem isso. Agora a gente precisa escutar o que as mulheres estão realmente dizendo, quando não é não mesmo, né? E agora não passa mais batido. Eu acho que o começo disso foi no Me Too. Mas quando você falou dessa mulher que é criada para ter uma certa elegância, para ser agradável, eu fiquei pensando, para além de estratégias de sedução,
e isso ser passado pela mãe dela, pela avó dela, quase como também uma necessidade dela se manter numa elite intelectual, financeira, não importa, mas uma questão de classe mesmo, dela poder pertencer a uma certa classe. Isso, como que a gente pode pensar a sedução nesse lugar? Porque aí faria um bom casamento, já que pertence a essa elite, a essa classe? Eu acho que esse agradável, claro, a gente pode dividir em classe, né, em várias, mas eu acho que ele atravessa as classes para as mulheres, né, porque tem a ver com fazer comida, uma comida que seja agradável, tem a ver com os cuidados. Esse é um lugar... A casa tá bem limpinha. O trabalho reprodutivo, né? E tem também a ver com cuidado pessoal, digamos, né? Mas tem a ver com o cuidado da casa tem amor, esse eros, né? Que eu falei da Audre Lorde, na comida, que você tem amor na amamentação, isso, né? Tem que ter amor em tudo. É o lugar que a mulher foi destinada a viver, nesse lugar de cuidado. Entendi. Mas é interessante como quanto mais a mulher se coloca nesse lugar, mas muitas vezes ela sai de um lugar erótico, porque aí ela vira a grande mãe da casa e o cara precisa viver a sexualidade dele fora dali, né? Sim, eu até vou entrar então num âmbito mais da psicanálise. O que é a sedução, né? Porque, por exemplo, na psicanálise, a teoria da sedução, que foi do Freud no comecinho, que ele começou a desconfiar das neuróticas, né? Naquela carta para o Flies, 69, não acredito mais nas minhas histéricas ou neuróticas. Tem um autor da psicanálise chamado Laplanche, que ele fez uma teoria da sedução generalizada, mostrando como a criança, para se constituir, vive um lugar de sedução por parte do adulto, porque o adulto tem uma linguagem erótica. Quando limpa ali, troca a criança, limpa... Fala, limpa, deseja a criança. Ai, que inteligente, ai, que lindo, ai, que linda. Qualquer coisa assim tem uma dimensão erótica da linguagem que é absolutamente necessária. Para a constituição da criança. Porque daí se institui o próprio campo do desejo, né? Senão a criança pode ser um robô, mas não é ser humano desejante, né? Esse lugar da mãe, sim, mas tem esse lugar da sedução nessas relações, né, também, se a gente está pensando em amplo sentido. Agora, claro, como dividir a esposa, né, que muitas vezes as mulheres ficam confinadas nesse lugar de muito cuidado, tal, que tem o erótico, mas é um erótico de outra natureza. Então, o lugar de mãe, o lugar de esposa e o lugar mulher sedutora, que é muito importante que se preserve, né? Erotizado, senão é mortificante. Que eu acho que no século XIX, as mulheres histéricas perderam esse lugar de desejo como mulheres vibrantes na vida, do trabalho também, mas da sedução, do campo do sexo. E ficaram confinadas, as mulheres burguesas, a serem mães e esposas, maioria das vezes, e o sintoma histérico é um sinal desse limite. Você falou de escravidão, eu pensei, quanto a mulher que precisa ser essa mulher que, na cabeça dela, né, uma cabeça bem conservadora, burguesa, assim, a casa precisa estar impecável, tudo precisa funcionar, precisa ter o amor na comida, o amor na limpeza, o amor na ordem, mas eu também preciso estar muito gostosona e vou pra academia todo dia e vou ser na cabeça dela, né, para o meu homem não ir atrás de... E aí ela escraviza uma mulher que vai na casa dela todos os dias, né? Sim. Tô usando escraviza porque a quantidade de gente que não paga hora extra, paga mal, não tem direito, enfim, a gente sabe como funciona essa nossa bolha aqui, que daí ela consegue manter esse funcionamento do que seria ela como uma dona de casa do século, da década de 70, 80, né? Mas ela também é, sei lá, ou ela é a gostosona, ou ela pode ser super intelectual, mas a casa está mantida ali por uma outra mulher, né? Sim. Para ela poder manter isso. Então, isso é estrutural, muito interessante você ter trazido, né? Porque na psicanálise a gente aprende a estrutura como triangular, edípica, pai, mãe, filho, né? Assim, se a gente for pensar no padrão, pai, mãe, filho, é o triângulo. O pai sendo o terceiro, que faz a interdição, etc.
Tem um livro, tem muitas discussões sobre isso. No Brasil, a Lélia Gonzalez, mas tem um livro que eu gosto muito, que é O Couro Imperial, da Annie McClintock, que ela resgata as cartas do Freud ao Fliess e mostra como tem uma quarta figura, que é justamente a babá, ou a cuidadora da casa, né? Então, a mãe fica preservada e o Freud fala que não conseguiria conceber a mãe fazendo essas tarefas de casa ou com ele, né? Que essa tarefa era para babá. E a babá aparece nas cartas de um lugar de protagonismo enorme, mais do que a mãe, em termos constitutivos da subjetividade do Freud, né? Mas aí, quando ele converte na mesma época para a teoria, essa mulher desaparece. É o lugar do trabalho reprodutivo absolutamente invisível. Apagou. Então, se a gente fosse pensar qual que é a estrutura burguesa mesmo, tem essa quarta figura, que a Lélia Gonzalez também destaca, né? E eu tô fazendo uma crítica e me coloco nela, não seria ninguém sem essas pessoas. Sim. Você, lendo as coisas que você me mandou, assistindo alguns vídeos seus, inclusive seu curso na Casa do Saber, que é muito bom. Como chama ele mesmo? Vamos divulgar, aproveitar para divulgar. Chama Relações Amorosas e Seus Contratempos. Relações Amorosas e Seus Contratempos, que é excelente. E ali você diz que na sedução a gente se mostra inteiro, né? Faz parte ali do nosso momento pavão. Mas é justamente porque me falta algo que eu desejo, né? Sim. Então essa conta é uma conta maluca e interessantíssima, né? Porque eu tô desejando aquela pessoa porque ela, de certa forma, provocou ali a minha falta algo em mim e eu tô desejando ela. E nem sei direito porque eu desejo aquela pessoa, porque eu nem sei direito o que falta em mim, né? Mas sim. ao mesmo tempo eu tenho que me mostrar inteiro. Aquilo que a pessoa tem que me atrai é o que eu não tenho, muitas vezes, o que eu desconheço. Essa conta, como é que faz? Tem gente que foge dessa conta? E dá pra fugir racionalmente disso? A pessoa que não quer se ver faltante, ela sai fora desse momento e aí nem acontece o encontro, ela sai fora antes? Sim, tem muitas vezes que uma defesa se arma neste momento, uma ou mais, né? Eu queria indicar também um livro sobre sedução e psicanálise, porque a psicanálise condenou também muito tempo antes do Laplanche, né? Na história da psicanálise, a própria hipnose e a sugestão está ligada à sedução. Então, teve um autor, que é o Laerte de Paula, eu li o livro dele, fui debater, que escreveu sobre sedução e a psicanálise de um jeito bem bonito. Só que, assim, a crítica que eu fiz quando eu fui falar com ele é que parece um território liso, né? Ele não faz essas marcações, como eu mencionei aqui, né? Classe, raça, gênero, eu acho isso problemático. Mas essa potência do encontro e da sedução, ele trabalha muito bem. E aí, se a gente for pensar etimologicamente, a sedução tem a ver com o desvio da rota, é um lugar onde a pessoa se de perdeu. fora, se perdeu. Então, ele causa vertigem, esse lugar, né? Você perde o chão. E não é simples você sair do seu lugar, porque esse lugar que a gente fica estabelecido é um lugar narcísico já muito construído, né? A gente sabe falar bem ou da gente, ou tem um repertório estabelecido. Se você sai desse lugar, é um lugar muitas vezes de desamparo, de vertigem, né? De perturbação. Como sustentar esse lugar? É super difícil. Então, tem gente que recorre aos cálculos. Vai ver vídeo, ou vai ver tarô, ou vai ver horóscopo já da pessoa, ou seu, né? Mas sustentar esse lugar bem significa escutar o que o outro está falando, conhecer essa alteridade. Por isso que eu acho que a sedução tem uma dimensão ética profunda. Porque é uma zona de lidar com este momento da falta, conhecendo a novidade daquele espaço. Então, você se encontrou, é um momento de vertigem, de desamparo, muito perturbador. O que você faz para sustentar? Tem gente que não sustenta. Aí começa a criticar, fala que não, ou dá uma desculpa da própria vida e recua. Né? Às vezes é absolutamente legítimo também se defender, né? Você está com várias outras coisas, aquilo. Tem gente que, por exemplo,
percebe que vai entrar, nossa, eu vou me apaixonar profundamente se eu for aqui, só que eu tô num momento da minha vida que, sei lá, eu vou defender uma tese, eu comecei num trabalho novo, eu tenho filhos pequenos, e a pessoa simplesmente, e você acha que dá pra matar? A pessoa consegue, ou aquilo fica perseguindo a pessoa? Muitas vezes a gente vê crises de ansiedade com essa aproximação, porque justamente tem outra coisa e não quer ir adiante, mas também quer, né? Fica essa... Então tem crises e tem um recuo, né? E dá para passar, tá? Porque também não é algo estabelecido, né? Não é que se estabelece uma perda com dor, não. É matar esse momento que é um pouco mágico. Tem uma graça, né? Uma pena, porque a gente perde... Um convite ali, né? Um convite de conhecer algo novo nosso e de outra pessoa, numa alteridade mesmo. Uhum. Né? Eu acho que a sedução se situa num lugar que você vai conhecer bem profundamente algo sobre você, algo sobre o outro de um jeito fino, se você começa a... E é um estudo, não é um estudo da internet, do cálculo, é do outro, na sua singularidade. E de você nesse encontro, né? Por isso que eu acho tão bonita a sedução. Essa sedução que a gente está falando, que é a sedução voltada para um encontro, para você ter que lidar com os seus buracos, seus vazios, suas faltas, e é preciso ter coragem para fazer isso, ela seria o oposto daquela que a gente abriu o programa falando, que é a sedução para conquistar mais um, que é nessa do conquistar mais um, a pessoa não tem que se haver com o que falta nela, não, né? Não. E é justamente por isso, talvez, que ela fique nesse lugar eterno Sim. do conquistador. Ali não tem buraco. Exatamente. Né? Tem uma dimensão perversa no sentido psicanalítico do termo, de não se haver com a castração, com a falta, né? E daí, enfim, só vai contando. Ah, consegui, então tô inteiro. Não tem falta nenhuma. E é uma solidão danada, né? A angústia para essa pessoa não aparece de nenhuma forma? Ela consegue se manter nesse lugar tão... Eu quero que os mentirosos caiam, Alessandra. Não, porque tem pessoas que se mantêm uma vida inteira nesse lugar de não me falta nada. Sim. Eu, se tento me manter nesse lugar, eu fico tão... péssima de ter que lidar com uma solidão horrível, que eu prefiro abraçar todos os buracos, vulnerabilidades, faltas e tudo que eu tenho de errado, eu prefiro estar nesse lugar da queda absoluta, de me ver, do que nesse lugar tão pretensamente inteiro, mas que é de uma solidão gigantesca. Até no podcast que a gente fez antes, né? Que era sobre a vulva, a gente falou dos imbrocháveis. É verdade. Né? Que é sem castração nenhuma, o tempo inteiro. Eu acho que a consequência é que você vai destruindo absolutamente tudo ao redor para sustentar um lugar de inteireza, né? Então, Musk, né? Tem dinheiro investido em Marte. Uhum. E não olha para o próprio lado, não, tem que estar num poder absoluto, nega o próprio mundo. Quem que outro dia, eu fui numa exposição do Anish Kapoor, que está tendo aqui, e o guarda... Cidade Matarazzo, né? Enfim. Sim, todo aquele lugar, mas uma boa exposição. Então, justamente porque esse lugar todo, né, meio shopping center... E eu nasci lá, quando era o Hospital Matarazzo, é sempre esquisitíssimo pensar que hoje em dia é um hotel de luxo, né, todo... E a exposição super cara, enfim, sendo que é de um banco, né? Mas a exposição é linda. Seja como for, tinha lá um pedido para o cara desligar o celular. Várias vezes, um cara que era bem, né, estilo Musk, mini Musk, vai. Uhum. E o guarda falava e ele não desligava. A lei não serve para ele tá acima da lei. Assim, não é só que ele tá desprezando, é uma espécie de tesão de não obedecer. Não, eu posso tudo. O Marçal, né? Exatamente. É destrutivo do resto, né? Sim. E aonde que vai doer nessa pessoa? O que ela vai ter? Onde que vai cair? Ou tem pessoas que se mantêm nesse lugar até o fim da vida. A angústia não pega elas. Ou vai, sei lá, vai ter um sintoma em algum momento que derruba. Porque alguma coisa a pessoa tem que ter de real. Ou não. Ou aí, de repente, é perverso mesmo. Ou sociopata. Acho que é muito singular, né? É difícil sair desse lugar, é muito difícil dessa posição. Porque a pessoa tá transando com ela mesma a vida inteira, né? Uhum. Tem um filme também agora em cartaz que acho que chama Silêncio, que é sobre um pedófilo. E o filho, a certa altura, fala, ele vai enrolar todo mundo de novo e vai ficar no lugar dele e todo mundo vai se estrepar do lado, né? Então, se vai sair desse lugar ou não... Não sabemos, né? Não. Por que você acha que ainda tem mulher que
não consegue ser essa protagonista da sedução, precisa do lugar de donzela, do lugar de... precisa ser cortejada, como se fosse quase uma fixação mesmo. Eu só consigo... O meu lugar sexual, ele só é permitido se eu estiver no lugar de donzela cortejada. Ela não assume o protagonismo da sedução, daquele começo. Mais que o protagonismo, poder, né? Exato. O poder, porque é um poder. Uhum. E eu acho que é um poder muito condenado, né? Como se fosse, logo, se você seduz, você pode ser puta, você pode, assim, você consegue, porque essa desqualificação, eu acho que vai confinando, né? Porque tem uma estrutura. Tem também a sedução da mulher, que acredita que a grande sedução é ela não fazer nada, ela ser cortejada. Esse é um lugar de sedução forte, né? Mas mulher... pode ser performativo, que daí é muito legal. Porque não é que ela cai nessa, mas ela gosta. Entendi. Então ela veste uma roupa disso, né? Na hora, porque dá tesão. Sim. E depois ela pode sair desse lugar. Uma coisa é isso, outra coisa é ficar neste lugar como o único possível. Uma coisa é pela moral, outra coisa é pela diversão, por um papel que ela desempenha. Porque pode ter tesão nisso, quero ser cortejada e tal. Como que o feminismo vê essa mulher que foi ensinada pela mãe, pela avó, a seduzir, a fisgar um homem, né? E esse fisgar, o que é isso? É pra casar, é pra ter família, é pra socialmente ser vista como alguém que deu certo? E como o feminismo vê essa mulher que é preparada para fisgar? Então, isso é muito polêmico. Até assim, eu me posiciono como feminista, né? Uhum. E eu tenho vários embates, porque eu defendo esses lugares. O que é a beleza, não a beleza padrão, mas o lugar da beleza na nossa vida, na arte. Isso é importante. E a mulher tem esse lugar, tradicionalmente, e que não significa o padrão, de novo. Ela pode ser explorada de várias formas, essa beleza, né? Com uma singularidade. Então, hoje em dia tem várias formas de cultivar uma beleza no corpo, né? Tem mulheres, cada uma com seu estilo, que vai explorando toda uma roupa, né? Uma performance, tudo isso. Mas o feminismo não... Aonde que isso seria um embate com o feminismo? Então, aí teve um livro muito importante, Naomi Wolf, que fala sobre o mito da beleza. Que um monte de feminista odeia esse livro. Que depois ela virou anti-vax, né? Sim. Mas, enfim, isso ficou como marca, né? Que a mulher, assim, a coisa da beleza é explorada pela indústria, né? Então, assim, quase como se a feminista tivesse que não pode ignorar explorar a beleza dela. Sendo que é um poder, né? Incomoda tanto justamente por isso. Então, no feminismo, eu acho que a gente tem que discutir tudo isso. Claro, se a gente ficar tão aprisionada pela beleza, que vira objeto, porque tradicionalmente esse foi o lugar da mulher, de objeto inspirador, de poetas, de filósofos, né? Uma amiga minha, recentemente, chamada Graziella Marchetti, ela trabalha com cinema, apresentou um trabalho que ela mostra as imagens, tem essa autora feminista Laura Mulvey, que ela faz análise do cinema, né? Então, como as imagens são construídas, não é uma coisa assim, a mulher é objeto, a gente vê pelo conteúdo, mas na forma da construção das imagens, como a mulher aparece como objeto de sedução e o homem na ação, sempre na ação. Então, a coisa da beleza para o homem não fica tão importante nas construções, né? Assim, como filma o foco, tal, ele tá se mexendo. A mulher fica no lugar mais parado, ou uma coisa que explora o lugar da sedução da imagem, né? Então, ela conta, não vou lembrar agora o filme, mas que nos letreiros, nesse filme, já tinha a imagem de um vestiário, as mulheres se trocando, tal. Absolutamente desnecessário. É condenável? Não, mas... né, vamos pensar o que é tudo isso, esse lugar, como é que a gente vai... Gente, mas eu sou tão seduzida por homens lindos que exploram como eles se vestem, como eles falam, que usam. O que seria a sedução se não é... Eu não sei, porque esse lugar não é só da mulher também, né? Quando surgiu aquele termo do metrosexual, acho que a gente era adolescente, mas eu já entrei
no mercado do amor, já existindo esse metrosexual. Então, esse homem que se cuida, que tá cheiroso, que faz aquela barba desenhadinha. Nossa, isso pra mim é tão importante, um cara relaxadão. Ou se ele explora a sexualidade dele porque é relaxadão, e aí também é super sexy, mas o relaxadão é estratégico. Eu acho que tudo é estratégico, né? Sim. Num bom sentido, assim. Isso é muito importante, o jogo. Aonde está o jogo? E o jogo no bom sentido. Não tem nada ingênuo, tudo é linguagem. Quando a gente seduz, né, tem esse endereço que eu falei no meu curso, que eu acho que é importante. A fala é modulada, o olhar é modulado. É um cálculo? Não, é espontaneamente. Você vai sacando o que o olhar do outro fica atraído, e você vai modulando sua voz, seu jeito, sei lá, você vai modulando sem querer, né? Pelo olhar do outro. Você vai ficar confinado nesse olhar, daí é um problema, né? Que eu acho que é essa mulher que você trouxe, que fica ali seduzida em seduzir, né? Sim, sim. Que daí vira engessado. É engessado, e também aquela mulher assim, como eu tenho que falar, como eu tenho que me vestir, o que eu tenho que fazer. Não é a sedução que já é intrínseca dela, assim. Eu sei como eu tenho que me vestir, o que eu tenho que falar pra performar. Como se pudesse ser assim, eu sei me fantasiar de mim mesma pra seduzir. O problema é quando ela tem que se fantasiar de alguma coisa que alguém vai dizer pra ela. Sim. Alguém vai dizer pra ela, talvez num jogo sexual também seja interessante, né? Ela queira estar nesse lugar de objeto e o homem fale, se vista assim pra mim. Não é isso que eu tô falando. Mas é aquela pessoa que contrata uma personal stylist e fala: o que eu tenho que fazer pra ser, sabe? Não vem dela o desejo, né? Ela parece que tem que comprar uma coisa e fica engessada. É um lugar mortificado, né? Isso. Que teve um estudo também disso, que as mulheres nas artes, elas foram sempre retratadas num lugar que é ou mítico, né, assim, que perde a humanidade, perde a história, né, ou mítico ou mortificado mesmo. Mortificado como o principal, né, mito é o do Pigmalião e a Galateia, que ele faz a escultura e se apaixona pela escultura e fica lá apaixonado pela escultura. Então a mulher nesse lugar de obra ou de inspiração, mas ela não é vista em carne e osso ali na história, né? Então, se a mulher fica tentando fazer de si mesma um mito, uma estátua, né? Um objeto de adoração, ela fica sem história. Total, muito bom. E tem também na história da sedução da mulher, aquela mulher que usa a sedução para ter vantagens, né? O que seria isso? Qual é o uso que se faz da sedução, né? Pode ser um poder. É condenável? Depende. Não, mas quem que não quer ter vantagem na vida? Porque você nunca vai ouvir... Bem que hoje a gente escuta de tudo, né? Porque tá mais misturado, principalmente nessa bolha mais progressista, assim. Mas dificilmente você vai ouvir... Ele conseguiu as coisas... porque ele usou a sedução dele para ter vantagem, para conseguir coisas, tal. Porque isso, na verdade, já é dado. As pessoas querem ter vantagens em tudo, né? A pessoa quer ter vantagem, se ela está interessada numa mulher ou num homem, e ela vê que tem uma concorrência, bom, ela vai lutar por aquilo. Se ela está interessada numa vaga de trabalho, ela vai lutar por aquilo. E lutar por isso significa, né, o vantagem... Por que vantagem tem que estar nesse lugar de quase um crime, de quase um... Vantagem podia estar no lugar simplesmente de eu vou atrás do que eu desejo, não poderia? Aí eu acho que é outra questão. Primeiro, qual é a vantagem que ela quer? Aí, sei lá, qual é, então não dá para saber de antemão. Mas a sedução vista, ela usou a sedução para conseguir vantagem, eu acho que a gente tem que olhar de novo para a sedução. Porque a sedução tem uma inteligência. Porque daí parece o quê? Ela é naturalmente sedutora, foi lá e conseguiu uma vantagem. Mas se é um jogo que a pessoa estudou assim na vida, não é que é um cálculo, estudou porque foi ensinada, a mãe falou, não, faz assim, é um saber. Se isso é um saber importante, que leva em conta o outro, que é o que eu estou querendo defender aqui, uma ética, né, da sedução, que leva a sedução, inclua o outro, perceba. Então, é uma estratégia, inclusive amorosa, de perceber, então, qual a vantagem? Quero tal coisa. Bom, como eu vou conseguir? Deixa eu pensar em cada palavra, deixa eu pensar o que pode ser agradável, né? Estava atendendo uma pessoa que foi escrever um e-mail, pensou, eu acho que isso é sedutor também. Isso é sedutor. Você foi falando, eu lembrei de uma situação, acho que ela tinha um
recalque dessa situação na minha cabeça, porque eu acho que ela foi tão traumática. Eu trabalhei uma vez numa agência de publicidade, acho que foi a última que eu trabalhei. E na época que eu queria muito isso, né, ser redatora publicitária, que lama. E aí era uma vaga que tinha, muita gente queria aquela vaga. E aí eu fui levar lá meu portfólio para mostrar para um cara que era tinha o diretor de criação lá, o chefão, e tinha um cara um pouco abaixo dele que era um diretor de criação também. Levei minha pasta, ele viu ali o meu portfólio, gostou, falou, pô, muito legal, vou deixar aqui pra mostrar pro meu chefe. Daí eu falei, tá bom. E aí no mesmo dia, ele mostrou lá pro chefe, e no mesmo dia ele falou assim pra mim, topa tomar um café, uma coisa hoje pra gente, acho que vai rolar. Topa hoje tomar um café, umas 6 da tarde e tal. E a agência, ela estava dentro de um prédio empresarial que tem ali no Shopping Vila Lobos. Ele topa tomar um café aqui no Vila Lobos umas 6 da tarde? Aí aquela coisa, trânsito, ele demorou para sair da agência, eu demorei para chegar, o café acabou virando um jantar ali umas 8 da noite no Vila Lobos. Aí eu sentei com ele ali e a gente combinou estratégias, como seria o meu começo na agência. Ele falou, olha, o chefe adorou, então acho que você pode começar daqui 15 dias, a vaga que a gente tá precisando é assim, assim, assim. E ali eu usei da minha inteligência total pra mostrar que eu podia caber naquela vaga ali. Então eu falei, putz, tenho total disponibilidade. A gente tá precisando de um criativo assim, assim. Putz, eu sou esse criativo assim, assim, assim. E aí fui, entrei, que acho que ali continuava sendo uma entrevista, né? O chefão gostou, mas ele também tava continuando uma entrevista comigo. E a gente falou de trabalho. E claro que eu sei que facilita muito a vida se você fica amiga da pessoa, se vocês se divertem, se é agradável. A gente deu risada, eu fiz minhas piadas, ele morreu de rir. E aí, pra você conseguir trabalhar como criativa numa agência, você tem que ser engraçada. Então eu trouxe toda a minha potência de falar besteira, a gente riu pra caramba e tal. Segunda-feira eu comecei na agência. E aí eu comecei nessa agência, eu fiquei muito amiga de uma outra redatora que tinha lá. E ela tinha uma coisa comigo que assim, ela queria gostar de mim, mas ela tinha um pé atrás, sabe? Eu não sabia direito o que era. Então ela queria, mas ela tinha uma coisa assim, puta, tamo, mas não tamo amiga. Tem uma parede aqui entre a gente. E aí assim, depois de um ano, ela nessa coisa estranha assim, e eu não entendia, porque eu toda rasgada, né? Se hoje em dia eu já sou meio rasgadona, assim, mas isso há 20 anos atrás, eu já pego uma pessoa que eu gosto, já quero virar irmã, já conto minha vida inteira. E ela sempre muito num refinamento meio assim de tamo junta, mas não tamo junta. Aí um dia, bebaça, numa festa, numa mesa com 20 pessoas, acho que ela não suportou, porque ela era lindíssima, mas eu era palhaça. Às vezes roubava a cena por ser muito palhaça. Então era aquela situação em que a gente tava numa mesa com 15 pessoas olhando pra mim, porque eu tava contando alguma palhaçada, e ela se viu ali numa situação em que as atenções não estavam pro quão linda ela era, e refinada, e bem-nascida, etc. E ela soltou na mesa na frente de 20 pessoas. A Tati só tá aqui porque um dia antes ela jantou com o chefe, dando a entender que eu tinha dado pra ele. E assim, aquilo foi uma coisa que na hora eu não entendi, eu pensei, ela tá bêbada, não sei por que ela tá fazendo isso, sabe? E eu lembro que eu ri também, e as pessoas ficaram meio sem graça, e eu ainda me vi num lugar de me defender, falei, ué, fui jantar com ele, mas não entendi, né? E depois daquilo ficou estranho, e muito logo depois daquilo eu me distanciei completamente dela, eu peguei tipo uma ojeriza, a gente tentou se reaproximar durante a vida várias outras vezes, mas quando ela chega no ambiente, pra mim, assim, é um negócio. E agora, olha só como é incrível, né? Como esse programa, ele tem mesmo um potencial. Eu entro mesmo num lugar de estar sendo analisada pelo psicanalista que eu convido. Isso voltou, essa história voltou completa. Eu tô aqui te ouvindo e tô num incômodo. O que é isso que eu tô sentindo? O que é isso que eu tô sentindo? Eu usei a minha inteligência para conseguir essa vaga. Eu fui lá, jantei com a pessoa, fiz ela rir a noite inteira, mostrei toda a minha inteligência, não transei com esse homem horroroso. Mas olha o lugar em que eu tenho que me colocar para me defender de ter conseguido pela inteligência também, pelo humor. Né? Como que você vê essa cena toda? Muito violenta. Muito violenta. Muito violenta, é traumática. E ela nunca pôde dizer isso pra mim sem estar bêbada e sem ter 20 pessoas ouvindo. Né? Ela nunca pôde falar pra mim, cara, eu tenho um certo incômodo, porque um dia antes de você começar na agência, eu vi você jantando com o nosso chefe. Eu diria pra ela, bom, você almoça com ele 4 vezes por semana, você janta, você já foi na casa dele, a gente é amiga das pessoas com quem a gente trabalha. Sim.
muito violento, né? Muito violento. E feito por uma mulher comigo. Então, isso eu acho que é muito importante de destacar. Por isso que eu amo esse texto da Audre Lorde, Os Usos do Erótico. Porque esse lugar da sedução, tudo bem que a gente está aqui na temporada do sexo, né? Uhum. Mas eu acho que entre mulheres acontece, né? Então tem a ver realmente como ser uma pessoa que trabalha com eros. Isso não é eros, é destruição, é o contrário. E eu acho que para ela era muito insuportável o quanto eu vinha da periferia, o quanto eu era super meio bagaceirona, assim. Ela tinha uma classe, assim, uma coisa muito, sabe, de comportamentos que eram limitados por essa... ela se repreendia muito, assim, nos gestos, até na forma de se vestir. Era sempre uma roupa tudo meio igual. Hoje em dia ela é uma outra pessoa completamente diferente. E eu era essa palhaça, sabe? Eu ficava o tempo... Que é o seu lugar de sedução, que é o meu de lugar inteligência. E ela era muito... Ainda é uma mulher muito bonita. E eu não conseguia entender por que eu contando da minha endoscopia era uma coisa que incomodava ela. Tipo, muitas vezes ela falava menos, fala mais baixo, conta menos da sua vida. Vou dar uma festa lá em casa, vai lá, mas não seja você, tá? Eu tô te chamando pra pertencer aos meus, mas não seja tão você. E eu pensava, que lugar que eu posso... Onde que pode ser perigoso pra essa mulher? Eu ir lá e de repente contar de uma caganeira que eu tive, sabe? A sedução é muito perigosa. Tem esse mito. Por quê? Eu acho que o lugar da sereia, ele é muito... Por que a sereia é sedutora? Né? Porque é um canto que é indecifrável. A sereia canta, mas é um canto que as pessoas ficam fascinadas e não sabem desvendar. E o seu é muito, a sua forma, né, com humor e tal, é muito fora da caixinha para as mulheres. Para ela deve ser, gente, o que ela faz, né? O que ela faz? Porque eu tô aqui toda é outro canto. Trabalhada no mistério, na coisa educada, né? Enfim, ela vem e abre um espacate no meio da agência e as pessoas gostam dela. Porque eu era muito palhaça na época. Muito, assim. Eu detestava esse lugar de... devia ser muito difícil. Eu sempre detestei o lugar de gata misteriosa. Eu queria fazer os outros rirem, sabe? Sim. E era muito o oposto do que ela achava que era sedutor, né? Sim. E acho que isso deve ser muito difícil. Narcisicamente, né? A gente tá falando desse lugar que perturba, porque ela deve ter sido educada a ser a mulher, né? Essa mulher, certo, sei lá, agradável, Sim. no extremo, Sim. engessada. E você consegue muitas coisas avacalhando com tudo que ela aprendeu, né? E aí é mais fácil ela pensar, ela conseguiu porque ela deu pro chefe. Porque senão ela não poderia estar no mesmo lugar que eu. Porque eu ocupava o mesmo lugar dela, né? Então ela só conseguiu porque ela, sei lá, deu pro cara, né? Não é possível que tenha... Que é um pensamento dos homens, né? Exato. Que fazem E foi isso. violento, porque foi da melhor amiga que eu tinha na época. Eu era grudada nela, eu amava. E as grandes mágoas que eu tenho na vida, interrompido, é muito mais desse lugar quando uma amiga é violenta. Porque você não tá esperando vir de uma mulher, né? Sim. Mas o patriarcado tá nas gente, mulheres também. Tá na gente total. Como que a gente pode ver esse lugar da sedução atrelado ao poder do analista, né? Sobre o paciente? Porque tem toda essa história da neutralidade do analista, da transferência... Como que a gente pode pensar? Eu sou absolutamente seduzida pelo meu analista e eu sempre digo isso pra ele e acho que é por causa do quanto eu fico... Esse homem incrível, esse homem inteligentíssimo, o senso de humor desse homem, que acontece a análise, a possibilidade. Mas eu tô super disposta a encarar esse jogo de poder e ver que eu não me sinto diminuída por ele, eu me sinto inserida de forma saudável. Eu acho que na análise não pode ter uma ingenuidade sobre esse poder da transferência, né? Então, tem sedução? Tem, porque ocupar esse lugar, né, de alguém que está escutando de uma forma muito fina sobre o seu desejo é em si sedutor, né? Alguém que discuta de forma tão fina, né, sobre aquilo que você quer na vida, que você deseja, que é importante para você, aquilo que você não negocia, né, e que você se enrosca ali do lado, isso é sedutor, mas tem que tomar muito cuidado. Então acho que era isso que o Freud estava falando, né, lá no começo, porque com a hipnose e sugestões, né, era muito poder e a pessoa fazia o que o médico queria, ele falava médico, né, mas o que o psicanalista queria, isso é perigoso.
Depois teve toda uma discussão do Lacan sobre a escola inglesa, que também falava da contratransferência já muito rapidamente, como se fosse uma dupla, né? Ah, estou sentindo isso, então você falou aquilo. Isso também é muito delicado. Com essa ideia do Lacan, que é um sujeito suposto saber, e o que está em questão é um terceiro lugar, que é o campo da linguagem, o lugar da sedução fica mais preservado. Não que não haja, não podemos, né? Não tem ingenuidade, não tem neutralidade, é mentira. Não tem. Não tem, mas tem assim, cuidar para que isso seja escutado, isso que é do campo dessa dupla, seja escutado num terceiro lugar, que é o lugar do discurso. Como a gente vai trabalhar nesse lugar do discurso? O que está falando não é para mim e eu falo para essa pessoa. O que interessa é do campo do desejo, como isso se constrói discursivamente. Isso eu acho que é muito sábio para a gente preservar o paciente de um abuso de poder. Sim, e quando você diz desse terceiro lugar, eu imagino que esse terceiro lugar possa ser esse cenário montado para que a análise aconteça. Não pode continuar para fora dali, né? Sim. Porque eu tentei, eu sou uma pessoa horrível, né? Então, quando eu estava muito... Hoje em dia eu já saí um pouco dessa transferência, um pouco bastante. Mas no começo, quando eu estava muito ali nessa transferência, às vezes eu via uma coisa que tinha a ver com a nossa sessão e eu mandava uma foto sábado à tarde. Tipo assim, a gente tinha falado um negócio que tinha mexido muito comigo, aí eu ia numa exposição, puta, aquele quadro tem tudo a ver com a análise de quinta. Em vez de eu guardar para falar sobre o quadro, eu mandava a foto no sábado. Ele, obviamente, não comentava nada e na sessão, na quinta, ele falava, e aí, o quadro, né? Uhum. Então, esse terceiro talvez seja a importância de que caiba no nome análise, que não É possa... trabalho. É trabalho. Não é assim uma comunicação de WhatsApp. Não estamos flertando, né, querida? Sim. Eu acho que é isso, foi importante. Depois de 26 vezes que ele não respondeu, eu parei de mandar. Uhum. Mas é material de trabalho. Sim, né? sim. Mas que vai ser dentro daquele contexto de trabalho. Eu acho que isso que é importante. Você falou da hipnose, e eu lembrei de uma situação tão engraçada. Um amigo meu, que é uma pessoa figuraça, assim, não sabe nada de psicanálise, é uma pessoa de outro mundo completamente diferente, assim. Ele jura pra mim, ele tava namorando isso há um tempo atrás, ele namorou uma mulher, e aí ele percebeu, isso na cabeça dele, tá? Que eu tô, enfim, essa figura maluquíssima. Ele achou que ele estava hipnotizado, que ela sabia técnicas de hipnose, que ela tinha estudado. Essa conversa começou porque ele falou que o Marçal, ele tem uma técnica de hipnose, por isso que ele começa a falar e vai perturbando todo mundo que está em volta dele, as pessoas enlouquecem, ficam violentas. Que ele já até entrevistou o Marçal uma vez e que o Marçal admite que ele estudou técnicas de hipnose com um cara lá americano que é um fodão disso. Teve essa namorada que quando ele percebeu, a mãe dele estava hipnotizada, o irmão dele estava hipnotizado, o assistente dele no trabalho, que ela foi hipnotizando todo mundo da vida dele. E ele pegou o celular dele e mostrava fotos pra mim. Ele falava, olha a cara da minha irmã normal e olha a cara da minha irmã conversando com ela. Olha a cara do meu assistente no trabalho, o assistente dele que trabalha com ele, normal, aqui numa reunião, quando ele ainda não conhecia ela. Olha meu assistente conversando com ela. E ele foi tentando provar que essa mulher ficou 8 meses na vida dele e ela hipnotizou todo mundo porque ela tinha técnicas. E eu ria de passar mal, era só uma mulher, era uma mulher linda. Ele falou, não, ela piscava, ela tocava meu ombro de um jeito, ela é técnica, isso tá em livro, isso é matemática. Não é muito louco a pessoa achar que... Ele ficou apaixonado, com tesão na mulher, agora ela hipnotizou a família. Não, e ela começou a conseguir coisas de dinheiro, ele colocou ela nesse lugar, né? Esse saber que vira um mistério, né, para os homens. Qual o mistério? Porque, por exemplo, tem um livro também recente da Scarlett Martin, que chama Nietzsche e as Mulheres. Qual o lugar da mulher na filosofia dela? Vai mostrando, ela é uma super nietzschiana, estudou a vida inteira Nietzsche, que as mulheres são centrais na filosofia do Nietzsche. Quais mulheres? As mulheres que escrevem. Ele condena as mulheres que escrevem. Ele acha que isso é um absurdo, assim, é um... Bruxas. Não é bruxa, mas assim, é uma coisa que não é mulher. Não é mulher. Entendi. Não é nesse lugar de uma... Sei lá, nesse lugar onde as bruxas eram queimadas, que é num lugar de... Perdeu a característica de mulher. Que eu acho que talvez o seu lugar, né, que também... confunde sobre esse lugar da mulher. Porque qual é o lugar da mulher para ele? É um lugar... De quem ouve. Não, é um lugar de inspiração. É o lugar da verdade. O filósofo é aquele que busca a verdade.
porque o filósofo é um amante da verdade. O amante é o lugar da falta, busca a verdade. Aí ele fala que a mulher é a verdade, né? Isso está lá no Além do Princípio Não, que é Além do Bem e do Mal. No prefácio, a mulher é a verdade. Por que ela é a verdade? A verdade é efêmera, traiçoeira, ora aparece, ora desaparece, é sedutora. Só que esse lugar que eu fiquei seduzida quando eu li no passado. Só que é um lugar muito engessado, porque só serve como verdade inspiradora para o movimento histórico. De homens que escreveram. Então, ele condena as mulheres que escrevem. Porque ela tirou do lugar da inspiração de homens. Sim. Nossa. Isso é Nietzsche? É. Menina. Bom, enfim. A galera toda já foi muito machista, né? Freudão. Mas isso é central para a construção do pensamento dele. Isso que é muito interessante no livro da Scarlett Martin, né? Por exemplo, tem a Lucy Irigaray, que é uma feminista, que ela mostra como o pensamento ocidental foi construído a partir de um espelho duplo do homem, que seria a mulher. Só que essa mulher não existe de verdade, aquela frase do Lacan, a mulher não existe, né? Que é a mulher ideal. Então, e aí ela fala, não, as mulheres que existem estão num lugar que essa linguagem ainda não é escutada. Porque a linguagem que prevalece no pensamento ocidental, na história, é uma linguagem que se forma nessa dialética com uma imagem construída, mítica, de uma mulher, né? Quando aparece, eu acho que quando vem na cena e rompe uma mulher que é histórica, digamos, né? Como você, com humor, tal, isso é muito perturbador. Quem é essa? Não aprendi essa linguagem, né? E eu noto, assim, que é perturbador para estilos, tipos, gêneros diferentes, assim. Então, é perturbador para um cara machista, com certeza absoluta. É perturbador 15, 20 anos atrás para uma menina que ainda não tinha se libertado muito e estava naquilo, o que é a sedução, o que não é. Mas muitas vezes é perturbador, eu percebo, por exemplo, quando eu vou fazer um podcast ou uma mesa com uma pessoa acadêmica, por que eu tô ali com ela? É perturbador para pessoas acadêmicas, assim. Eu percebo que tem um movimento, assim, quando eu fiz o podcast com o Dunker, que era o transtorno, que a gente recebia e-mail de pessoas, ali a gente estava patologizando, ele não é médico, eu não sou nem psicanalista, a gente estava se divertindo, a gente não ia ler cartas tristes e sérias, eram pessoas que falavam, por que eu tenho mania de somar número de placa de carro quando eu tô parada no trânsito? Eram pequenas manias do dia a dia e era uma coisa de saúde mental leve, assim, né? E foi, assim, um cancelamento gigantesco no Twitter, né? Como que um acadêmico se coloca nesse lugar, com essa mulher que não é uma acadêmica, não, né? Fala de um lugar de humor. E aí eu achei estranho, porque eu não sei se dá pra usar sedução nesse lugar, mas de certa forma, quem tem muita audiência tá seduzindo, né? Sim. E o programa tinha muita audiência. Eu tava acostumada a incomodar pessoas mais toscas, machistas, ou, né? Agora, os acadêmicos foi uma novidade pra mim. E é super importante você falar isso. Você sabe que eu também fiz um estágio quando que eu tenho uma carreira acadêmica, digamos, de pesquisa, né? Eu fui para a Inglaterra numa época que eu fiz um pós-doc e tinha uma mulher que me intrigou muito, porque também as intelectuais, elas têm que ser meio que feias. Não feias, não se cuidar tanto. Tipo, a beleza é condenável, Sim. Só pensamento, é uma abstração, só que esse é um lugar de homem. E daí eu vi essa figura, que é um clichê eu falar isso, né? Que mulher, mas assim, não é um lugar muito à vontade. Reunir uma coisa de um cuidado extremo com a beleza e ser intelectual. Uma coisa que perturba. E tinha essa mulher que era muito inteligente, erudita e admirável intelectualmente, e ela era meio perua. E eu fiquei, gente, como assim? Sabe? Mas eu tenho isso também, eu levo sustos. Eu falo, nossa, eu achei que a mulher ia abrir a boca e ia falar de, sei lá, cabelo e maquiagem, ela... Gente, me libertou, porque eu ficava assim, nossa, pra mim era um lugar de conflito. E ela habitava tranquila, sabe? E era uma perua que eu achei bonita, assim. Mas não era disfarçada a feminilidade, ela explorava isso performativamente. Não é essa pessoa engessada. Gente, o Alexandre Patrício, que é um psicanalista que eu amo, que já veio nesse programa várias vezes. Quando eu conheci ele, eu fiquei meio, que código é esse? O que tá acontecendo?
porque ele é todo bronzeado, sarado. Aí ele foi dar... Eu sempre conto essa história porque eu acho essa história tão maravilhosa. Era um curso que ele ia dar sobre luto e melancolia. E aí ele chega sorridente, bronzeado, lindo, com a camisa meio aberta, assim, uns 2 botões, dava pra ver aquele peito trabalhado dele. Oi, gente, boa tarde, hoje vamos falar de luto e melancolia. E eu só olhava e via o Ricky Martin nu na praia, assim. E aquilo foi um choque pra mim, mas eu fiz desse choque um apaixonamento. Eu falei, essa é uma figura interessantíssima. Tem pessoas que fazem desse choque preconceito, Sim. não pode estar ali. É uma defesa. É uma defesa. Né? A gente está falando da sedução, quando se defende. Daí já julga, né? Já coloca uma etiqueta e eu descarta. me deixei ser seduzida por Alexandre Patrício, apesar de num primeiro momento... Como assim ele vai falar de luto e melancolia com tanta vida. Com tanta vida e botões abertos. E erotismo. E erotismo, Ale, amei. Muito obrigada, foi muito bom. Adorei também. Obrigada a você. Este foi o Meu Inconsciente Coletivo, o podcast para onde a sua neurose sempre vai querer voltar. Eu sou a Tati Bernardi e a edição de som é da Zamunda Studio. Os episódios do Meu Inconsciente Coletivo são publicados toda quinta-feira de manhã nos principais agregadores de podcast. Escute o seu inconsciente e siga a gente para não perder nenhum programa. Até semana que vem!